O candidato a presidente do Brasil, João Amoedo, do Partido Novo, declara um patrimônio de 425 milhões de reais. Essa declaração, feita há poucos dias, causou aí um furor. Diversos sites de notícia têm publicado a respeito desse patrimônio. Todo mundo admirado como é que alguém tão rico quer ser presidente do Brasil. Nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre as principais curiosidades aí de todo mundo, que é de onde vem esse patrimônio, afinal de contas o que ele tem, e quem é esse Partido Novo que está se lançando aí a primeira vez à presidência da República concorrendo no Brasil. O que significa o Partido Novo? O que essas pessoas querem? O que eles representam? Qual é a ligação deles com as causas sociais e com o empreendedorismo? Sobre isso vamos falar aqui no canal Notícias Comentadas. Seja bem-vindo. Pois bem, meus amigos, aqui no site do Brasil 247, nós temos a notícia que o João Amoedo declarou esse patrimônio de 425 milhões. A notícia publicada no dia 13 de agosto de 2018 diz que desse montante 51,2% são investimentos em renda fixa, incluindo CDB e poupança. Outra parcela importante, 28,3%, está alocada na participação de empresas com responsabilidade limitada. E 13% estão em renda variável, o restante está em 4 veículos, uma embarcação, títulos de clube, conta corrente, joias e objetos de arte. Vejo que investigaram a vida toda do senhor João Amoedo. Ele é um carioca de 55 anos, formado em engenharia civil e administração de empresas. O candidato fez carreira como executivo no setor bancário, foi estagiário do Citibank, teve uma longa trajetória aí no BBA e chegou a ser conselheiro e vice-presidente do Unibanco. Candidato a vice de Amoedo na chapa do Partido Novo, Christian Lombauer declarou possuir 4,1 milhões em patrimônio. Vocês vão ver aqui nesse site aqui do Google Notícias que quando você coloca aqui João Amoedo, aparecem vários sites publicando alguma coisa, inclusive Twitter, né, e vários outros sites aqui falando sobre o patrimônio do João Amoedo. Chama bastante atenção. Uma outra coisa que chama também bastante atenção é que quem pertence a esse partido, que tá, como está mostrado aqui nessa foto, deixa eu ver se eu acho a foto, ou se só tem mesmo aqui, vamos ver. É que tem a foto aqui do cara do Vem Pra Rua, que também é outro empresário, que é esse cidadão aqui, ó. Ele é esqueci agora o nome dele, Keller, uma coisa assim. Ele participa daquele movimento Vem Pra Rua. Então, assim, eles também têm o ativismo dele, né? Participando aí no Brasil e influenciando as pessoas, né? A participarem das causas dele aí. Né? Então, o patrimônio de João Amoedo banca com sobras campanha presidencial. Candidato à presidência do Partido Novo, João Amoedo declarou 425 milhões, teto de gasto para a campanha presidencial é de 105 milhões. Então, ele pode bancar com o próprio patrimônio, sem precisar de doação de ninguém, a campanha presidencial dele. E sobre isso, justamente nesse ponto, é que eles vão se gabar. Mas eu vou já comentar um pouco sobre isso. Eu vou deixar um link aqui com vocês também, que é, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, né, sobre essa renda dele, o candidato a vice, tá lá. E aqui tem a definição, aqui um apartamento de 16 milhões, fundo de longo prazo, 44 milhões, aplicação de renda fixa e tudo mais. Então toda a declaração dele aqui, toda a riqueza dele está bem descrita aqui, né, já que isso é necessário fazer para participar aí a presidente da República. Pois bem, né, o pessoal aqui está dizendo que ele tem grana para pagar a campanha dele. Inclusive isso está sendo utilizado como um recurso, aí, uma manifestação de que, bom, me lembrou muito aquela propaganda da Cláudia Raia quando falava do Collor, né, que o Collor tinha dinheiro para bancar a campanha e, portanto, não precisava de dinheiro público. Há de se ter cuidado, muito cuidado com isso, porque o Collor foi justamente impeachmentado por participar, naquela época, do maior sistema de corrupção que o Brasil já teve notícias. E aí, inclusive, teve a notícia do PC Farias, de que, pronto, que ele falava lá que roubou bastante, desviou dinheiro, Zélia Cardoso, enfim. Montaram, apesar do Collor de Mello ter dinheiro, ser rico, montaram um esquema de corrupção para saquear as contas públicas estatais brasileiras e uma série de empresas. Então, esse argumento de que sou rico, não preciso de mais dinheiro, infelizmente não funcionou no Brasil no que diz respeito a não
roubar patrimônio público. Então, essa informação para você não significa absolutamente nada. Só significa que ele é rico. Só isso. Mas não quer dizer que ele é livre e as pessoas que rodeiam ele também são livres do processo de corrupção. Até porque, pessoal, é assim, o Partido Novo ele tem um tamanho, ele é um partido nanico. Para que ele possa... O Brasil é um país democrático e eles também pregam a democracia, eles defendem a democracia. Então, para que isso ocorra, eles precisam fazer alianças com outros partidos para ter a maioria na Câmara e assim conseguir aprovar seus próprios projetos. As ideias do partido não vão servir único e exclusivamente para eles implementarem o sistema que eles querem no Brasil. Não é assim. O Brasil não é a casa da mãe Joana, mas com um pouco de dinheiro ele consegue comprar a parte do Congresso, como a gente tem visto aí nas últimas eleições, e fazer o arraial que ele quiser, a festa que ele quiser. Né? Então, mas de qualquer maneira ele precisa do Congresso, por corrupção ou por convencimento. Aí você pode colocar a sua opinião, o que ele tem que fazer para conseguir essa parte então do Congresso. E ao participar do Congresso, aí sim, eles, não somente o Partido Novo, mas outros partidos aliados, vão dizer o que eles querem em troca. E aí começa todo o processo de corrupção. O que eu quero dizer é o seguinte, não interessa qual é a riqueza do partido, o que eles acreditam ou não. Eles não estão livres de corrupção por causa desse posicionamento e da existência deles. Uma outra coisa interessante aqui é sobre o Partido Novo. Eu achei aqui no site do Wikipedia algumas informações mais resumidas. E eu vou colocar aqui diretamente sobre o programa partidário, algumas coisas que a gente acha interessante. Olha, o programa do partido foca na defesa de um Estado democrático que preserve liberdades individuais, incentive o empreendedorismo, a concorrência e a participação do cidadão na vida pública, bem como a atuação dos estados nas áreas de educação básica, saúde, segurança, infraestrutura, preservação da moeda, sendo suas ideias alinhadas ao liberalismo econômico. Então é uma tentativa de fazer uma imitação ali, quem sabe, de um modelo americano. Ao menos nos dá essa impressão. O objetivo principal, segundo os fundadores, é de se assegurar a liberdade econômica, bem como de acabar com os privilégios ao invés de proteger uma elite. Soa bem, né? Dentre os outros posicionamentos, recebeu destaque a não utilização do fundo partidário de campanha, sendo que o partido mantido exclusivamente por seus filiados e doadores. Outros posicionamentos incluem o fim do tempo de propaganda gratuita na televisão, a redução do protecionismo econômico e o fim do voto obrigatório e o fim do fundo partidário, defendendo, portanto, o financiamento exclusivamente privado de campanha, imitando aí, então, o sistema americano. Outras propostas incluem a contrariedade do programa de cotas nas universidades e defesa de uma flexibilização do porte de armas. Aí parte mais ou menos para o estilo Bolsonaro. Você acaba com as correções históricas das injustiças sociais do Brasil, naquilo que eles chamam de processo de meritocracia, né? Mas não houve meritocracia na história do Brasil inteira. Então as cotas elas servem para corrigir erros históricos e são encarados por essas pessoas como um processo de vantagem ilícita, né? Sendo que a vantagem ilícita que a gente vê no Brasil é outra, é de cor. Os brancos sempre estão ocupando cargos, são mais ricos e tudo mais, de uma maneira bem geral. Então, eles são contra essas cotas. E também define aí a defesa da flexibilização do porte de arma, mais ou menos aquilo que o Bolsonaro quer também. É acreditar que qualquer pessoa ou as pessoas comuns têm psicologia para lidar com armas no Brasil. Sendo que a gente vê aí pessoas, principalmente cidadãos, chamados cidadãos do bem, assassinando pessoas. Outro dia você pode ver um cidadão assassinando um outro por uma briga de trânsito na cidade de Macapá, que chocou o Brasil aí também. Simplesmente uma briga de trânsito, o cara parou, foi lá, deu 2 tiros na cabeça do outro e aí o cidadão estava armado, né? Então é algo a se pensar se isso é válido para um país como o Brasil, onde por causa do temperamento se matam pessoas assim mesmo. Se liberar as armas, aí o que vira o Brasil então? O partido posiciona-se favoravelmente ao casamento homoafetivo e com isso vai conquistar também a briga e a intriga dos religiosos no Brasil. Tá? Então, eles não gostam de rotulação política, como eles estão dizendo aqui, o próprio presidente do partido, apesar disso, eles têm que entrar na política. Então, tem sim que ter essa rotulação política, né? O presidente é o Amoedo, o vice
Aliás, o outro presidente era o Ricardo Tabuaço e depois o Moisés Jardim até julho de... Não, esse é o da atualidade, Moisés Jardim. Tá, então é isso aí. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse candidato a presidente e desse partido também que prega o liberalismo econômico no Brasil. Diz que vai acabar com os benefícios, mas não informam como é que o povo menos carente vai ter acesso às tais chances para poder concorrer de forma igual, por exemplo, com os ricos, né? Resumindo, acreditamos na meritocracia? Sim, mas me explique como é que você vai fazer as pessoas mais pobres, que têm menos acesso a uma educação de qualidade, concorrer com os mais bem preparados, que têm todo o capital que, por exemplo, você tem para investir. Seria uma coisa muito interessante, quem sabe uma proposta de governo interessante para a gente escutar. Do mais, um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá.